Olá, Deus abençoe. Quero trazer aqui rápido, nesse momento, uma reflexão de uma oração eficaz, uma oração de resposta, uma oração que faz a diferença, uma oração de sucesso, vamos colocar assim, amém? 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo 42 até o 45 diz assim: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Versículo 45. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para a Jezabel. Amém? Eu quero falar da oração que conecta, a oração que liga, a oração que nos introduz na presença de Deus. Nós sabemos que há um lugar onde nós adentramos, na presença de Deus. Nós conhecemos essa passagem, é uma passagem conhecida de todos nós, mas se faz necessário para que nós possamos entender aquilo que eu vou falar aqui rapidinho. 2 Crônicas 7, o versículo de número 15, aliás, versículo 14, o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Quando Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então Deus, lá em 2 Crônicas, através dessa oração aqui, e ele faz promessas, a Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí ele vai e diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aí ele diz: por quê? Porque eu agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então nós precisamos, por exemplo, ter essa oração que nos conecta, essa oração que nos liga, que faz com que nós adentramos no santuário de Deus, na presença do Deus. Até porque o véu se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. E o que é que nos conecta a Deus? A nossa oração. A nossa oração é uma forma de nós adentrarmos a presença do Senhor. E existem motivos para orar, amém? Eu quero falar rapidinho, qual o motivo para que nós devemos orar? Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 41, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina aqui de uma forma muito maravilhosa, porque ele diz assim: vigiai e orai. O que me chama a atenção é que ele não diz orai e vigiai, ele diz vigiai e orai. Nós precisamos estar atento, vigiando e orando, orando e vigiando. Mas a vigilância, ela vem primeiro da oração, porque
não adianta nós orarmos e não vigiar. Por quê? Porque muitas vezes vai chegar um tempo e um momento que você vai ser confrontado, e naquele momento de confronto, ao invés de você ser a pessoa que apazigua, ou como a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, você vai apagar fogo com gasolina. Por quê? Porque você até orou, mas você não vigiou. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Um dos motivos é esse aí, nós não entrarmos em tentação. Ele diz assim, por quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, nós precisamos ter motivos para nós orarmos? Sim. Qual é? Não entrar ou não cair em tentação. Ele fala isso aqui em São Mateus, capítulo 26, o versículo 41. Porque na realidade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Por quê? Porque nós somos carne. Né? A nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Você está entendendo? Quem é carne? Nós somos carne. A nossa luta é contra os espíritos que a gente não vê. Por isso que se faz necessário você, muitas vezes, vigiar naquilo que está acontecendo, porque você está orando, e quando você está orando, muitas vezes vai atiçar o ninho da formiga, os ninhos da serpente, porque a oração vai chegar diante de Deus, Deus vai intervir, e aquilo que muitas vezes não gostaria que você orasse porque está bom do jeito que você está vivendo, aí ele não quer perder aquela vida que nós estamos levando, aquela forma que nós estamos vivendo, tá bom demais. Mas quando você se volta para Deus, quando você ora, que você está na presença de Deus, você mortifica a carne, então o espírito vivifica, a carne, você está em vigilância, e você sabe que é necessário você ter discernimento nesse período que nós estamos orando. Então a carne ela é fraca, o espírito está pronto. Deixa eu mostrar aqui uma passagem aqui para você, que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 12, porque ele faz algumas advertências aqui, mas quando chega aqui no versículo 12, versículo 11, aliás, ele diz, ora, tudo isso, o contexto, ele vai mostrar aqui o que é isso, né? Eu não tenho tempo para isso, mas ele diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, para quem já tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegando os fins dos séculos. Aí ele diz assim, aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos em pé, mas pelo fato de nós não termos esse acesso à presença de Deus, a oração diante do Senhor, nos fortalecer no Senhor, como diz a palavra de Deus, em Efésios 6, 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é o objetivo da nossa oração, é vencer a tentação, vencer a nós mesmos, vencer a carne, vencer o mundo, É o que nós precisamos vencer todo dia, as tentações, o mundo, aquilo que ele nos oferece, que vem de bandeja, Então o motivo para orar está aqui. Outra coisa, a Bíblia diz em Isaías 55, o versículo 6, e eu vou ler porque eu não quero ler só Isaías, o versículo 6 de 55, eu quero ler um pouco mais aqui, alguns versículos acima, para que nós possamos então finalizar isso aqui. Ele diz, buscai o Senhor enquanto, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa é a realidade. Invocar é orar, é buscar ao Senhor, Aí ele disse assim,
deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então assim, por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Então quando nós olhamos, muitas vezes nós estamos trilhando um caminho, né? E esse caminho muitas vezes é um caminho que nós estamos seguindo, e dá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, mas nós precisamos fazer a nossa parte de orar, a nossa parte de buscar, a nossa parte de trazer os céus, né, à terra, e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, esperar no Senhor através da oração, tudo aquilo que nós queremos em Deus. Tem uma passagem, eu acho que é em Atos capítulo 1 e o versículo 14, ali que vai falando da escolha, né? Deixa eu ver aqui, de um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos apóstolos, depois que Judas ele se tirou a sua própria vida. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, ele estava em oração, e aqui eles receberam promessas de Deus, da qual nós não podemos abrir mão daquilo que Deus, na realidade, ele promete para nós através do clamor, através do momento que nós há um acesso, e esse acesso ele foi, né, aberto em Cristo Jesus, né, para que nós adentrássemos a presença do Pai, né, como diz Gálatas 4:1, enquanto o herdeiro é menino, ele não difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então é o seguinte, enquanto nós éramos meninos, depois que nós passamos de ser menino, quando Paulo disse, enquanto eu era menino, eu falava como menino, mas depois que cheguei a ser homem, larguei as coisas de menino. Aí nós temos em Deus resposta para a nossa oração. Então a oração ela se torna eficaz, a oração ela se torna verdadeira, e a oração que nós precisamos fazer é a oração da fé. Você precisa crer, como diz aqui em Tiago. Se der tempo eu abro aqui em Tiago. Então é o seguinte, Atos capítulo 1 e o versículo 14 assim, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quando nós olhamos aqui o versículo 15, aqui fala da escolha do apóstolo em lugar de Judas. E foi aqui então que o Espírito Santo de Deus revelou, escolheram dois, de qual dos dois seria aquele que substitui Judas, que na realidade foi escolhido aqui, Matias. O versículo de número 18 diz assim, ora, estes adquiriam um campo, não é essa passagem, deixa eu ler outra aqui, mais um pouquinho para frente. Vamos lá, o versículo de número 23, e apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Versículo 24 diz assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os apóstolos. Ou seja, olha só, a oração ela traz os céus à terra. A oração ela traz a vontade de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso lar, entendeu? Tudo aquilo que você colocar diante de Deus em oração, crendo e pela fé, porque tudo é pela fé, né? Então, outra coisa que nós podemos aqui, não tenho mais tempo, já estou vendo aqui, já está ficando muito comprido, por exemplo, no capítulo 2 de Atos. O capítulo 2 de Atos, eles estavam reunidos no mesmo lugar e eles estavam orando. E o Senhor Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A palavra de Deus diz aqui, em Atos 2,4, diz assim, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que eu falasse. Eles estavam reunidos orando, esperando as promessas de Deus. Então,
A oração eficaz, a oração que abre porta, a oração de milagre, a oração, ela é uma oração perseverante. É uma oração onde, segundo a crônica, diz que o Senhor está com os olhos abertos, né, irmãos? E os seus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi este lugar e santifiquei para que o meu nome esteja nela perpetuamente, ou seja, para sempre, perpetuamente. Né? Então, a oração eficaz, nós precisamos ter esse lugar. O lugar onde você vai construir o seu altar. Pode ser na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, um lugar onde você tem esse acesso à presença de Deus, onde você dobra o teu joelho, você coloca ali um fundo musical, ou mesmo no silêncio, você vai entrar num momento onde você vai ouvir Deus falar com você, vai falar o teu coração, onde o céu vai se manifestar na terra, onde a glória do Senhor vai se manifestar sobre a tua vida, onde você vai chorar, onde você vai ser renovado, batizado com o Espírito Santo. Esse é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Amém? A oração eficaz. A Bíblia diz que Elias, ele dobrou o joelho, colocou o seu rosto entre os joelhos e mandou o moço subir e disse assim, vai lá na banda do mar. E o moço foi e voltou e disse, não, lá não tem nada. Ele faz 7 vezes. Isso é muito forte, ou seja, isso é perseverança, isso é fé, isso é crer no milagre, isso é crer no Deus do impossível. O Deus que desenha uma porta de emprego, o Deus que desenha um milagre, o Deus que traz à existência coisas que não existem como se já fossem. Ou seja, Elias estava ali e disse, não, Deus vai trazer à existência coisas que não existem como se já fossem. E daqui a pouco veio uma abundante chuva. Não tinha nuvem nenhuma, mas daqui a pouco começou a ficar, né, o mormaço, daqui a pouco gerou uma nuvem, e daqui a pouco Elias disse, Deus está agindo. É assim que acontece. A sua fé, ela vai aumentando, daqui a pouco um milagre vai acontecendo, daqui a pouco você vai se fortalecendo, daqui a pouco você vem uma vez no culto, você vem duas, 3 vezes por semana, daqui a pouco você está fortalecido no Senhor, e Deus então, Ele faz aquilo que nós colocamos diante dele, colocamos diante da sua face, diante da sua presença. O que eu quero ler aqui rápido, é conhecido de todos nós, né? É Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Tiago diz assim, ó, Tiago 1,6, ele diz, peça porém com fé, não duvidando, veja bem, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte a outra. Ou seja, a pessoa vai instável, nunca vai receber, vem e volta, vem e volta, vem. Peça sem dúvida, peça crendo. Ele fala aqui também, Tiago 5, o versículo de número 15, ele diz assim, ó, Tiago, ele diz assim, ó, e a oração da fé... A oração da fé, isso é tremendo. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. A oração de quê? Da fé. A nossa oração, você tem que crer, como Elias, e a fé que opera milagre. A fé que traz existência às coisas que não existem, como se já fosse. Essa é a oração eficaz. É a oração que conecta o homem a Deus. É a oração que faz milagres, a oração que remove toda ansiedade, todo problema, toda necessidade pessoal e transforma em grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus.